Em um laboratório, um estudante realiza alguns experimentos com um gás perfeito. Inicialmente, o gás está a uma temperatura de 27 graus Celsius. Em seguida, ele sofre uma expansão isobárica que torna o seu volume 5 vezes maior. Imediatamente após este procedimento, o gás sofre uma transformação isocórica e sua pressão cai a 1/6 do seu volume inicial. O valor final da temperatura do gás passa a ser de, no item L ele fala para você que é de 327 graus Celsius, no item B 250, no item C 27, no item D menos 23 e no item E menos 72 graus Celsius. Todas as alternativas aqui estão em graus Celsius. Porém, quando você vai fazer continhas que relacionam gases perfeitos, você sempre precisa trabalhar em Kelvin, então tem que ter um pequeno cuidado lá no finalzinho do seu exercício para você não fazer besteira na hora de marcar a alternativa correta. Então vamos lá, vamos separar então as informações que ele deu pra gente. Ele fala o quê? Que a temperatura inicial é de 27 graus Celsius. Como eu falei para vocês, está em graus Celsius. Para fazer as continhas precisamos converter para Kelvin. E para converter para Kelvin a gente faz o quê? Pega o valor da temperatura em Celsius e soma 273. Somando 273, você obtém a temperatura, no caso aqui a inicial, em Kelvin, certinho? Então 27 mais 273, isso aqui é facinho de fazer, vai me dar 300 kelvins. Temos o valor da temperatura inicial dessa continha. Outra informação que o exercício também dá pra gente é que logo a primeira transformação que ele sofre é uma transformação isobárica. Se é uma transformação isobárica, a pressão inicial será igual à pressão final. Então a pressão não varia durante a transformação. Outra informação que ele dá pra gente ali, ó, ele fala que o seu volume, tá? O volume inicial fica 5 vezes maior. Ou seja, se ele tinha um valor que eu vou chamar de VI, o volume final dele vai ser o quê? Vai ser 5 vezes o volume inicial pela informação que ele deu aqui pra gente. Para resolver esse tipo de continha aqui, você poderia utilizar a equação dos gases perfeitos, escrevia para a primeira situação, depois para a segunda situação, fazer igualdade entre as duas e perceber que algumas coisas iam cortar, e você ia chegar na seguinte relação que a gente chama de lei de Charles, tá? Essa lei aqui nos dá o seguinte, tá? Ela informa o seguinte pra gente, que o volume inicial ou volume V1 dividido pela temperatura inicial ou temperatura T1 é igual ao quê? É igual ao volume final dividido pela temperatura final. Estou chamando aqui de V2, T2. Portanto, a gente tem todas essas informaçõezinhas aqui, tá? Que eu já separei para vocês. É só jogar aqui na minha continha. Aí você vai falar, VI não tem valor. Mas calma aí, fica tranquilo que dá para fazer a continha assim, sem valores de volume inicial. O que a gente faz ali? Ó? Vamos substituir então. Volume 1, a gente vai colocar o quê? Vai colocar o meu VI ali. Temperatura 1, que é a temperatura inicial, a gente sabe que vale quanto? 300 Kelvin, coloca 300 ali embaixo. Volume 2, a gente sabe que é quanto? Ó, 5 vezes o volume inicial, escreve ali em cima. E a temperatura 2 é justamente a temperatura que eu quero descobrir, deixa ela ali embaixo quietinha. Olha só que maravilha, né? Ó, volume inicial aqui, volume inicial aqui. Posso fazer o que com os dois? Corto, portanto o volume inicial ali era desnecessário para resolver esse exercício. Sobrou o que pra gente aqui? Ó? Sobrou 1 aqui em cima, sobrou a temperatura final aqui embaixo. Então ele vai vir aqui para cima multiplicando, e esse 300 que está aqui embaixo vem aqui para cima multiplicando 5. E temperatura final vai ficar como? Vai ficar o quê? Vai ficar 5 vezes 300. Quanto que é isso aqui? Ó? 5 vezes 3. Isso aqui é continha fácil de fazer, isso aqui dá 15, né? Sobrou o quê? Sobrou 2 zeros ali, coloca os 2 zeros aqui na frente. Então a temperatura final desta primeira etapa dá quanto? Dá 1500 Kelvin. Não acabou o meu exercício aqui, porque ainda falta a segunda transformação ali, que ele está falando pra gente o seguinte, tá? Ele está falando que ele sofre uma transformação isocórica. Se é uma transformação isocórica, significa que o volume inicial é igual ao volume final. O volume 1 é igual ao volume 2. É claro, desta segunda parte da continha, tá? A gente fez uma primeira parte aqui, depois ele vai sofrer essa transformação. Então, este volume inicial aqui vai ser igual ao volume final. Então, esse aqui é o novo volume. Não importa o valor dele, mas eles são iguais, tá? Ele não vai entrar na continha também, então não precisa se preocupar com isso. Bem, sabendo que os volumes são iguais,
a gente vai ter o quê? A gente tem informação sobre a pressão inicial que ele tem ali, tá? Essa pressão é a mesma pressão desta primeira etapa aqui, então esse valor aqui continua aqui. Eu poderia colocar PI, PF ou qualquer outro P, já que eu estou tratando de outra continha. A única coisa que eu vou ter que utilizar, é claro, é a nova temperatura que eu acabei de calcular aqui. Então, pressão inicial, mantém ali um PI. E como é que vai ficar a pressão final? A pressão final, ele dá uma informação ali pra gente, tá? Ele fala o quê? Que ela cai a 1/6 do seu volume inicial. Ela cai a 1/6, tá? Ela não cai de 1/6. Se ela cai a 1/6, a gente pode escrever a seguinte relação: 1/6 vezes PI. Ou PI dividido por 6, porque ela caiu a 1/6 do volume inicial. Então, a pressão final é 1/6 de PI ou PI sobre 6. Tanto faz, isso aqui dá a mesma conta, independente de como você escrever isso aqui. Sabendo isso aqui, a gente vai escrever o quê? Vai escrever a lei de Charles e Gay-Lussac. Estou colocando os dois aqui. Geralmente você conhece isso aqui como sendo somente a lei de Charles para transformações isocóricas, porém foram esses dois franceses que escreveram a relaçãozinha que eu vou escrever agora, tá? P1, pressão inicial, dividido pela temperatura inicial, é igual que pressão final dividido pela temperatura final. Sei o valor da pressão inicial, sei o valor da pressão final, sei o valor da temperatura inicial que a gente calculou aqui. Falta o quê? Calcular de novo esse T2 aqui. Pega os valores todos e coloca na continha da seguinte forma, tá? P1 eu vou colocar ali como sendo o meu PI, tá? Já coloco ele ali. Qual que é a temperatura inicial? Já falei para vocês aqui, ó, vale quanto? Vale 1500, coloca ali embaixo do P1. P2 é o que? É a pressão final, né? Esse P2 aqui, esse PF. Só que PF vale quanto? 1/6 de PI. Vou colocar este valorzinho aqui no lugar do P2. Vou escrever ali, então, 1/6 de PI dividido pela temperatura 2, que é justamente a que eu quero descobrir. Olha só, de novo, que maravilha, né? Nem preciso dessa informação das pressões, porque tem o PI aqui e tem o PI aqui. Corto as duas, sobrou o quê? Sobrou 1 aqui em cima e sobrou 1/6 aqui. Esse T2 vem aqui para cima, multiplicando o 1 que sobrou ali, e vai ficar o que aqui, ó? 1500 vezes 1/6. Como é que você resolve isso aqui? Você vai dividir 1500 por 1/6? Faz uma forma um pouquinho mais rápida, né? Eu sei que 6 aqui, eu posso escrever como sendo o quê? 2 vezes 3. Olha só aqui, ó. 15 dividido por 3, isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 5. Sobrou o que pra gente? Ó, 500 dividido por 2. 15 dividido por 2 é uma continha super fácil de fazer. Vai dar o quê? Vai dar que a temperatura T2 é igual a 250 Kelvin. Aí você já tá apavorado ali na hora da prova. Vai procurar a alternativa. Olha ali que tem no item B 250. Marca o item B, você vai errar, porque olha só, isso aqui está em Kelvin, isso aqui está em Celsius. Você precisa converter essa temperatura aqui agora para Celsius. Senão você vai marcar o item B e vai marcar a alternativa errada. Como é que a gente converte agora? Lembra que lá no começo, quando eu queria transformar de Celsius para Kelvin, o que eu fazia? Eu somava 273. Agora o que a gente vai fazer para a transformação contrária? A gente pega o valor da temperatura aqui e subtrai de 273. Então vai ficar a seguinte continha, ó. T2 em Celsius, tá? Vou deixar esse Czinho aqui como índice, é igual ao quê? É igual a 250 menos 273. 250 menos 273, isso aqui me dá que a temperatura T2 em graus Celsius é igual a quanto? É igual a menos 23 graus Celsius, o que corresponde, é claro, à alternativa D de jeans. Marca o item D e parte para a próxima questão. É isso aí então, fico por aqui, bons estudos, beijo nas crianças, quem sabe até um próximo vídeo e tchau!